de volta aqui no Sem Tabus, bem-vindo e bem-vinda, muito boa noite para você que está com a gente. Esse é o seu Sem Tabus e aqui a nossa conversa sempre gira em torno da sexualidade. E hoje estamos pensando que é necessário aprender sobre sexualidade, sabia? Claro que tem gente que faz apenas mecanicamente porque deu certo, se excita, tem desejo, faz sexo e resolvido. Mas quando nós trazemos um tema como este aqui, nós estamos pensando em pessoas que têm extrema dificuldade em reconhecer que, se tiver o mínimo de conhecimento, algumas questões que surgem pelo meio do caminho poderão ser melhor resolvidas. E a minha convidada de hoje é a Vilma Botassin, ela é psicóloga clínica, tem consultório, muita experiência, é escritora também. Se eu trouxe seu livro, querida? Está por aqui nos bastidores, tá, depois a gente pega. É escritora também, uma estudiosa na área da sexualidade e vem compartilhar com a gente hoje aprendizado. Ô, Vilma, fala aqui para nós do que ficou no ar da última parte que falamos. Como é que se aprende? Quando você traz essa proposta de aprender, parece-me que você está trazendo alguma coisa que eu preciso desenvolver como capacidade. O que é isso? Porque, na verdade, assim, enquanto você é criança, você brinca, você pula, você corre, certo? Você se diverte. À medida que você vai entrando na adolescência, você vai despertando a sua sexualidade, certo? Ao você despertar essa sexualidade, há uma explosão hormonal. E aí você começa a se olhar de um outro jeito. O menino, a menina, começa a olhar de outro jeito. Ela começa a olhar para o garoto começa a olhar para ela, porque está havendo uma explosão. E aí vem a parte em que ela desenvolve o ovário, ela vai entrar na menarca, não é? Aí ela vai desenvolver, ela vai menstruar, o menino vai ter a primeira poluição, certo? E aí eles começam a despertar para essa sexualidade. Aí como que eles vão aprender sobre essa sexualidade? Eles teriam que, quem que vai ensinar? Os professores, tá? De que forma? Eles sabem o que é óvulo, sabem o que é espermatozoide, eles sabem o que é fecundação, ele sabe o que é o ato sexual, mas aí o que está faltando? Está faltando ele conhecer sobre o relacionamento amoroso que vai levar a tudo isso, certo? Então, aí onde que vai fazer conjunto com tudo isso. Porque eles aprendem na teoria como funciona. Mas quando começa aquela explosão de sentimento, aquela explosão hormonal em que começa a vir os desejos. Aí, porque o ser humano, ele é um ser sexual, não é? E aí ele tem a pulsão sexual, como dizia Freud, né? Então, essa pulsão sexual que vai desenvolver tudo isso. Mas se ele não tiver um conhecimento de toda essa capacidade dessa sua sexualidade, o que pode acontecer? É aonde ele toma as atitudes precipitadas. Aí onde, por falta de conhecimento. Eu acredito que teria que ser uma coisa assim. Os adolescentes teriam que aprender com os pais sobre sexualidade. Só que, na verdade, eu percebo que isso na clínica, que os pais, eles sentem muito receio de conversar sobre esse assunto, pela vergonha, pela educação que eles tiveram. Mas eu vou conversar com esse assunto com meu filho, doutora, mas o que vai acontecer? Eu vou ter muita inibição, porque eu tenho vergonha, ele não vai mais me respeitar. Certo? Ele não vai me respeitar, não vai querer mais saber, ele vai perder o respeito por mim, então deixa ele aprender com os amigos, com os colegas. Claro, baseado ainda naquela ideia de que estamos falando de uma coisa feia, né? Estamos falando de algo sujo, imoral. Né? Só que na verdade não é. Não. E aí eles trazem isso, que eu tenho vergonha, eu não vou falar para minha filha sobre esse assunto. Certo? Só que, na verdade, as mães deveriam sentar e conversar. Os pais, os dois, sentaram, vamos conversar sobre isso, porque, assim, esse aprendizado teria que ser no seio da família. Só que ele sai do convívio familiar e ele vai ter uma cosmovisão para um outro meio, que é o meio escolar, o meio dos adolescentes, e cada um tem uma história. Cada um traz histórias diferentes. E aí, como é que ele vai conseguir filtrar tudo isso? Ele se perde. E eu achei muito bacana que você tem trazido
profissionais aqui no seu programa que fala sobre a sexualidade também do adolescente, como é que eles estão despertando. Isso é bacana, porque assim, eles têm um outro olhar, um olhar de profissionais que podem estar dando esse respaldo para ele. Então, esse aprendizado teria que ser, aí o que acontece? A pessoa, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo e ele não sabe como é que funciona. Aí, namora, casa, e aí onde vem os problemas? Aí fica assim, a educação que eu tive foi assim. Como que você quer que eu mude? Porque cada pessoa, quando ela entra na vida conjugal, ela traz 50%, né? O homem traz 50% de tudo que ele aprendeu. A mulher traz 50% de tudo que ela aprendeu. E os dois vão formar uma família. E aqueles dois juntos vão formar um novo conceito sobre sexualidade. Mas espera aí, 50% ou tudo que eles aprenderam? É uma bagagem inteira. Mas assim, ele traz os 50% e ela traz 50%. Só que aí o que acontece? Os dois vão formar os 100% para formar uma nova leitura de tudo que aprendeu. Eu sou mais catastrófica, já vem assim, 100% vem com ela, 100% vai com ele, vai ser 200% de possibilidade de dar muito choque por causa de cultura, de conhecimento, de história de pai e de mãe. É uma coisa que, olha, realmente, se não colocar o pé no chão, casamento é negócio para dar errado desde o primeiro dia. Com certeza. Vai dar certo para a gente que parar e escutar isso aqui. Isso é importante de saber. A gente não vem sozinho, não traz uma malinha só pequenininha para um convívio de um casal. Então, essa sua abordagem veio fazendo a gente assim num crescente. Éramos crianças e a vida ia passando. Chegou a adolescência, o corpo começa a gritar. Ele sempre falou, o corpo sempre falou, né? Sempre Só falou. que a linguagem ali no processo da puberdade é intenso, ele é forte e ele, então, pega de surpresa muitas vezes quando a família não conversou, não orientou, não houve esse diálogo aberto, coisa que acontece na maior parte das famílias ainda hoje, mesmo fazendo tanta publicidade de sexo no Brasil, mesmo que isso seja visto na TV, ouve-se no rádio, vê nos outdoors da vida, na conversa, na piada, na música, acho que não existe no mundo, estou fazendo assim um geralzão, um lugar, um país onde as músicas sejam tão sensuais, onde nós somos tão sexualizados, as crianças tão expostas à sexualidade como é de agora, de um jeito que não é educativo. Não é, porque causa confusão, causa mal-estar, a família não sabe lidar com isso. Agora, diálogo mesmo, filho, vem cá, vou te falar sobre o que você quer saber. Ou quando o filho chega com a pergunta a primeira vez, mamãe, como foi que eu nasci? Meu Deus, não sabe dizer, porque tem medo de dizer que fez sexo. Sabe, aquelas histórias que tiram muitos pais ainda do chão. Passando por esse entendimento de que tem muito equívoco, que precisava ser resolvido, vamos chegando ali o casal. Jovens, casados ou adultos e tal, levam suas bagagens. Como é que faz para a gente entender ali o universo de cada um e haver encontro sexual? E aí você avança. Estou só fazendo um apanhado para as pessoas terem uma linha do caminho que nós estamos seguindo. É preciso parar e aprender sobre verdadeiramente a relação sexo e relação conjugal em termos de afeto. Isso precisa andar junto, mas tem que ter aprendizado, não é só coisa de, bater o coraçãozinho, não. Vilma. E o que acontece assim, se a pessoa ela não está disposta para esse conhecimento, o que pode acontecer? Ela pode fazer o sexo técnico, certo? Agora, existe uma diferença muito grande. Quando eu chego para uma paciente e falo assim, bem, como é que você está tendo um relacionamento íntimo com o seu marido? Você está fazendo sexo técnico ou você está tendo um ato amoroso? O que é isso? Técnico? Como assim? Qual a diferença? Qual a diferença? Porque, assim, na verdade, eu falo assim, eu tenho um relacionamento íntimo com meu marido, mas como? O que está te trazendo tanta angústia? Bem, eu acho que ele é muito técnico, não é? Não tem os preâmbulos, não tem nada disso que você está falando. As preliminares zero, passa por zero. Cima, Então, assim, por quê? Então vem a satisfação imediatista, o egoísmo imediatista, porque está com pressa, certo? E aí, o que acontece? A diferença seria assim, o ato amoroso. O ato amoroso vai muito mais além. Então, você precisa ter, não é quantidade, é qualidade. O ato amoroso está relacionado ao afeto, ao respeito, ao amor, ao carinho, à compreensão. Puxa vida, você não está bem? O que está acontecendo? Vamos conversar, não é? Antes de mais nada, quando você ama, você cuida. O seu corpo é para ser amado. O seu corpo não é para ser usado. Essa é a diferença entre o sexo técnico, não é? Como o beijo técnico, não é?
como o ato amoroso. É completamente diferente. E aí, quando você coloca para o casal, quando a terapia de casal, sobre isso, puxa, eu não tinha pensado sobre isso. Que existe o técnico, existe o ato amoroso, sexualidade, o sexo técnico e o ato amoroso. Então, tem que haver as preliminares. Mas assim, para que haja essas preliminares, você tem que estar bem com você mesmo. Aí é onde entra o estresse oxidativo. Se você não está bem, vai adiantar você ter o ato sexual? Se você não está bem, simplesmente só para você se sentir aquele sexo periódico? Para cumprir uma função, preencher uma tabela. Por obrigação, não é? Então eu vejo assim muita angústia e o medo de chegar e falar assim, puxa vida, eu não quero um sexo técnico. Eu quero um ato amoroso. E olha, isso não é uma queixa incomum de casais que enfrentam o tal do sexo técnico. Um dos cônjuges, especialmente homens, olha, por favor, entenda uma coisa, não há nenhuma guerrinha aqui entre homem e mulher, não há nenhuma intenção de jogar uma pá de areia e enterrar o homem nas suas capacidades, na sua expressão de sentimento. Muito pelo contrário, nós tratamos aqui igualmente homem e mulher. Mas é mais comum ouvir que homens não dão atenção às preliminares e que são extremamente técnicos do ponto de vista se excita, a ereção, estou pronto para o sexo. Acabou. Se a mulher está pronta, se ela está desejando agora, se ela está lubrificada agora, se ela está disponível agora, não interessa para o indivíduo. Então, ele é um macho mecânico, que mecanicamente quer a correspondência de uma fêmea mecânica. Só que nós estamos falando de seres humanos que não tem como tirar de si seus sentimentos, suas emoções. Gente, preste atenção numa coisa. Ouvimos já histórias, creio que você também, de mulheres que são garotas de programa. E então, nessa atividade da prostituição, muitas delas têm as suas regrinhas. Por exemplo, não beija na boca. Por quê? Não beija na boca? Porque para ela é como se ela resguardasse o mínimo da sua privacidade, o mínimo da sua autonomia, o mínimo da sua identidade. Ou seja, até numa pessoa que, no nosso ponto de vista, vive, e de fato vive, relações promíscuas em troca de dinheiro e etc., mas há que se compreender que esse indivíduo não pode abrir mão do seu próprio eu por inteiro, porque senão ela morre, enlouquece. Agora, traz isso para dentro, minimamente traz para dentro de uma relação onde a pessoa que está ali não percebe que há uma identidade nessa outra pessoa que está pedindo, reconheça que eu existo aqui nesse momento, reconheça que eu espero que você me estimule, porque eu só vou funcionar satisfatoriamente se você me estimular. Às vezes não há toques, não há carícias, isso é negar a identidade do outro, ou no caso do homem para com a mulher, de que ela minimamente precisa ter esse contato, esse afeto, para que se sinta desejada, para que se sinta estimulada. Então, eu estou agora, nesse momento, advogando em favor dessas mulheres que estão pedindo marido meu. Dá uma olhadinha para mim que eu existo. Estou advogando em favor dessas mulheres que estão assim, dizendo que já pediram ajuda, que já falaram com o marido. Agora, estou advogando em favor das mulheres que casaram com homens sem audição emocional. Não tem audição emocional nenhuma, é zero. Não sabe nada de correspondência afetiva. A gente pode ajudar você, a gente pode criar um cursinho com liçãozinha básica, que é o que a gente está fazendo aqui. Lição básica é parar para ouvir, pensar no outro, se dedicar ao outro. E aí você deslancha, entende? Vilminha, voltando para você. Vamos lá, próxima questão. Seguinte. Como é que se aprende a julgar o ato sexual? Quando você me diz, Darleide, vamos aqui nessa direção do julgamento do ato sexual, o que é o julgar ato sexual? O que você mesmo já disse agora anteriormente, quando ela tem essa percepção, essa intuição, puxa vida. Essa leitura. Isso, ela leu, puxa vida, eu não estou bem, mas eu não posso chegar para o meu marido e falar isso.
Você está de brincadeira que eu vou falar isso. Porque ele não vai compreender, ele vai achar que eu estou ficando louca. Eu já vi mulheres falando isso para mim, ela falando assim, ele acha que eu sou louca quando eu peço uma carícia a mais, sabe? Quando eu peço um carinho a mais, quando eu peço uma atenção a mais. Então, isso faz com que ela tenha esse julgamento. E aí é onde gera a infelicidade. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou sentindo mais atração pelo meu marido. Mas eu estou sentindo atração por uma outra pessoa. Mas como assim? Ele não chega para mim e me dá esse carinho. Porque mulher, ela gosta de ouvir. Ela gosta de ser, assim, paparicada. Ela gosta de ser amada. Ela gosta de um elogio, não é? Hoje você está cheirosa, você está perfumada, a sua roupa está muito bonita, ficou muito bem. Então, à medida que a mulher ela também vai envelhecendo, ela vai percebendo que o corpo dela já não é mais o corpo de uma adolescente, não é? E aí, assim, tem umas gordurinhas a mais, como você estava conversando. E aí, o que acontece? Ela começa a sentir vergonha do próprio corpo. Aí, assim, como o homem, ele é visual, ele tem uma memória visual muito aguçada, de repente, ele às vezes assim, ele está olhando para uma pessoa, mas às vezes ele não está olhando, mas na intuição ele dela... Ele está desejando. Mas pelo jeito como ela está se vendo, ao ele olhar, ela fala assim, puxa vida, ele está admirando aquela pessoa, não está mais me admirando. E começa a encher a cabeça de várias histórias. Só que, na verdade, essa história que ela está criando vai além da realidade dela, porque ela não tem a coragem de chegar até ele e dizer assim, puxa vida, nós estamos tendo um relacionamento íntimo, mas eu não tá bom, não tá bem, porque eu tenho medo, eu tenho dor, eu tenho alguma coisa que não está batendo. Ah, você não gosta mais de mim. Só que não é. Cada pessoa traz a sua história. E ao trazer as suas histórias, você traz os seus traumas. Você traz as suas inibições. E, de repente, como que você foi criado? Como você desenvolveu na adolescência? Então, eu não sei. Então, isso tem que ser trabalhado. E, hoje em dia, a gente tem muitos profissionais muito bons, certo? Para estar ajudando, para estar dando esse respaldo. E isso que é bacana. A gente tem o senhor Google, né? Para ver tudo o que está acontecendo. Tá, você vai lá, faz uma pesquisa. Puxa vida, mas eu estou sentindo isso. Ah, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou no ginecologista, eu vou na ginecologista. Chega na ginecologista, não é só a parte orgânica que você tem que ver, mas sim o seu sentimento. E o que o ginecologista vai falar? Bem, acho que você tinha que procurar um psicólogo. Um psicólogo, um terapeuta sexual. E junto com o marido, para que possa entrar os dois no impasse, para que os dois aprendam a se conhecer. E saiam do impasse, né? Isso, com certeza. Você diz do ponto de vista da mulher, né? Desse enfrentamento com a idade, com o julgamento que ela faz sobre si mesma no ato sexual. Apaga a luz, tô gordinha, tô velhinha, tô enrugada, o peito caiu, esses negócios tudo cai mesmo, fazer o quê? A lei da gravidade. E aí você diz assim, mulher gosta de mimo, mulher gosta de carinho, e homem gosta de quê? Homem gosta de fazer sexo. Peraí, já volta. Ela já adiantou que homem gosta de fazer sexo, mas não é assim, desse jeito, senão vai voltar para o aspecto mecânico. A gente volta já já.